todos muito bem-vindos ao meu canal Conexão Criminal. Eu me chamo Arley Belo e nós estamos discutindo aqui o quinto episódio a respeito do selinho. Eu peguei um caso hipotético no qual Tom DeMille, esse mímico que vocês estão vendo aí, que faz essa brincadeira com o selinho, se ele fosse acusado por uma mulher de abuso sexual, né? Como nós deveríamos interpretar isso? Então, desde o primeiro episódio, nós apresentamos o fato, discutimos a legislação, a jurisprudência, a doutrina, e hoje nós avançamos com uma gravidade, com uma dificuldade. Se uma mulher surge nas redes sociais com um vídeo chorando, dizendo que não consentiu com esse selinho, com esse beijo de Tom DeMille, e publicasse, viralizasse esse vídeo, e dali a 2, 3 dias, Tom DeMille adentrasse ao seu escritório. O que nós deveríamos fazer? Como proceder? Como enxergar esse episódio? Então, esse é o nosso tema, é isso que nós vamos debater hoje. É claro que essa é uma situação hipotética, então nós precisamos analisar também qual seria a acusação hipotética. Ali naquele caso, não me parece que as mulheres tenham menos de 14 anos ou algum tipo de limitação à resistência ao ato do selinho, daquele beijo. Mas se houvesse uma vítima, assim colocada, menor de 14 anos, nós estaríamos de frente com uma acusação hipotética do crime de estupro de vulnerável. Aí não interessa o consentimento da menor de 14 anos, ou que tem alguma outra limitação, conforme no episódio anterior nós já debatemos, porque nesses casos o consentimento é irrelevante. Também a gente precisa observar, de acordo com o episódio 4 anterior, que nós relevamos o tema 1121, onde a ligeireza, a superficialidade do ato também não interessa para o estupro de vulnerável. E esse crime 217-A do Código Penal, a pena é de 10 a 18 anos. Então, nós estamos discutindo aqui um selinho e uma pena de 10 a 18 anos, se a pretensa vítima for menor de 14 anos. É isso que é a legislação no Brasil. Se for maior de 14 anos, e ali parece que é o caso, e por isso a gente vai seguir essa investigação nesse sentido, a gente pode ter duas situações hipotéticas: o estupro, 213, ou a importunação sexual, 215-A. A princípio, pode ter outras classificações, mas a princípio é isso. Não me parece que houve ali violência ou grave ameaça, estamos descartando o estupro. Mas, eventualmente, pode acontecer o artigo 215-A, importunação sexual, cuja pena é de 1 a 5 anos, e exige ali, além do ato libidinoso, a gente vai ter a exigência do dolo, a satisfação da lascívia. Então, o quadro que se encontra frente a essa acusação hipotética é que um simples beijo não é que não signifique nada e nem automaticamente signifique estupro ou importunação sexual. Você precisa ir além, investigar esse fato de uma maneira mais aprofundada. Mas, a princípio, grosso modo, esse é o caminho dessa imputação inicial hipotética. Mas aí se poderia dizer assim: ah, doutor, mas a mulher disse lá no vídeo que está viralizado que ela não consentiu aquele selinho, ela não permitiu aquele selinho. E isso daí isso bastaria para configurar o crime de importunação sexual?
Ainda não, porque a gente precisa analisar a natureza. Um ato libidinoso, mas a finalidade é de satisfazer a lascívia de Tom DeMine ou de um terceiro. Não é simplesmente você analisar o fato em si e a anuência, apesar da anuência ser essencial, porque a importunação sexual diz que é necessário que observe que a vítima não anua ao ato. Mas isso não é suficiente, isso não basta. É necessário a gente avançar um pouco mais. E aí se indagaria: onde está a prova da finalidade libidinosa? Onde está a prova da satisfação da lascívia? Certamente o Ministério Público diria assim: ora, doutor, um beijo na boca sem anuência está implícito aí a finalidade libidinosa. Está implícito aí a satisfação da lascívia. Certamente o discurso acusatório seria esse. Só que o direito penal ele não trabalha com presunções. E nós devemos aprofundar essa questão analisando o contexto. Veja bem, como advogado, você não está dizendo que a vítima ela está mentindo. Porque a vítima disse: doutor, eu não dei autorização para o mímico me dar um beijo na boca. Não autorizei e assim ele o fez, me desrespeitando. O Ministério Público chega e diz: doutor, é um beijo na boca, sem autorização. O ato lascivo, ele está implícito, mas a defesa precisa trabalhar com outro grau de profundidade, não desmerecendo a vítima, que merece ser ouvida, ser colhida, sim, mas testando essa hipótese, porque veja bem, o mímico, o Tom DeMine, ele estava ali dentro de um contexto artístico, com público, com filmagens, com câmeras, com o histórico dele de fazer essas brincadeiras, essa não foi a primeira e nem foi a última vez. Então, esse contexto todo retira o quadro de ato lascívio com a finalidade libidinosa para jogar para um aspecto de humor, para jogar para um aspecto teatral. Então, a defesa, o que ela faz é exatamente testar essa hipótese acusatória, se ela é verdadeira ou ela é falsa. Não estou e nem se deve desmerecer a palavra da vítima, que tem especial relevância. Mas o quadro é que você observa que só a acusação não basta e a presunção não é suficiente. Nós trazemos à baila um habeas corpus muito significativo do STJ, 199.272 do Distrito Federal, cuja relatoria Messode Azulay Neto, 3/9/2024, a quinta turma, né? E, neste caso, que veja bem, chegou ao STJ, o rapaz, ele foi, dentro de um evento público, ele foi tirar uma foto com as pessoas ali, as fãs dele, e colocou a mão na cintura dessa moça, e foi acusado de importunação sexual por ter passado a mão ali na cintura, né, na altura das nádegas, da cintura, e esse caso foi trancado pelo STJ por falta de justa causa. São esses elementos mínimos probatórios para a causa nascer e se desenvolver e permanecer até a derradeira sentença. Mas veja bem o que aconteceu aqui nesse caso do Distrito Federal. Você nasce o processo, você tem inquérito policial, você tem polícia, você tem juiz, você tem promotor, você tem denúncia, nasce o processo, você tem que contratar um advogado, o advogado vai falar com o juiz não vai acatar, vai para o Tribunal de Justiça
fala, não, essa é questão de mérito, você tem que chegar ao STJ em Brasília para você debater a justa causa penal. Então, há um desgaste muito grande, econômico, financeiro, há um desgaste emocional terrível. Só quem está no meio do processo criminal, quem é advogado, quem convive com esse tipo de situação sabe. Tem um desgaste familiar, um desgaste profissional, um desgaste dentro do quadro de imagem, não é porque isso é divulgado aos quatro ventos. Aqui no Brasil você corre risco de morte, de ser linchado. Esse tipo de acusação no Brasil redunda nessa possibilidade concreta. De forma que é necessário que a gente ultrapasse os elementos objetivos, não é que houve um beijo sem anuência, e a gente vá pesquisar o que é um ato libidinoso, o que nós temos ali, além dessa questão da anuência. Uma outra providência que se deve tomar, e eu tomaria, é você pesquisar esse vídeo viral que essa pretensa vítima espalhou aos prantos, normalmente nas redes sociais. Porque aí você precisa analisar o vídeo em si, se esse vídeo é verdadeiro, o hash que a gente chama, né, do vídeo, a estrutura desse vídeo, e também outros vídeos por outros ângulos, outras fotos, as testemunhas, para a gente conseguir observar ali o contexto geral. Não somente o contexto, o vídeo viral, que foi assim colocado, porque o vídeo não é o processo e o vídeo também ele não vai significar a verdade absoluta. Dependendo do ângulo, dependendo do que acontece antes ou depois daquele corte que foi feito no vídeo, a gente tem a modificação completa de todos os atos. E a palavra da vítima? Nós todos sabemos que a palavra da vítima nesses crimes de natureza sexual tem especial relevância e tem que ser assim, porque normalmente não se tem testemunhas, são atos praticados entre quatro paredes. Não foi o caso aqui de Tom DeMine, mas continua tendo especial relevância, claro que sim. Entretanto, a palavra da vítima, ela precisa ser corroborada com outros elementos externos e independentes. Só ela, a princípio, não é suficiente para condenar ninguém. Não basta a condenação. Não vou entrar aqui em questões ideológicas, em questões políticas, que todos nós sabemos que está acontecendo hoje no Brasil, e aqui fica uma crítica, porque dessa posição ideológica nós temos inúmeros inocentes presos. Mas não é a questão. A questão é da hipótese acusatória. Como se testa? Você tem que analisar essa acusação internamente e você tem que analisar se há coerência, se tem uma lógica interna dentro desse discurso e externamente, se esse discurso ele é compatível com a cronologia, com as fotos, com as outras filmagens, com o discurso de outras pessoas. Então, a análise da palavra da vítima ela é feita de uma maneira interna, do próprio discurso em si, e também de uma maneira externa, para observar se ela alcançou o que os norte-americanos chamam de BARD, Beyond Any Reasonable Doubt, ou seja, além da dúvida razoável. Traduz numa segurança mínima, não basta a palavra da vítima. É importante, mas ela não é suficiente para esse tipo de situação de acusação. Mas e se a vítima apareceu nesses vídeos chorando, aos prantos, demonstrando assim a veracidade do seu sentimento, a verdade do seu sentimento? Uma coisa é você respeitar o sentimento da vítima. É indiscutível. Ninguém discute o que a vítima está sentindo. Isso merece respeito.
e nada mais. Mas nem sempre há coincidências com que a vítima externa, com o sentimento da vítima, com a psicologia da vítima, que pode ser verdadeira, a pessoa pode se sentir violada, violentada, abusada sexualmente com uma brincadeira dessa de Tom DeMine. Isso é um fato, isso é uma verdade íntima da pessoa. E a gente não discute isso. Entretanto, há uma distância entre o que a pessoa sente, a reconstrução dos fatos, que precisa ser provado dentro do processo, com a ampla defesa e o contraditório, e uma outra e terceira situação é a subsunção, ou seja, o atrelamento desses fatos provados no processo com aquilo que é descrito em lei. Então, o sentimento da pessoa é muito importante, mas ela não se traduz numa prova hábil para condenar a pessoa. A sinceridade da pessoa não serve de fundamento para condenar dentro do processo criminal. Nesse caso específico, a gente tem um componente, porque quando um caso viraliza, como iria acontecer num fato desse, né? Você tem um artista famoso, você tem uma acusação de abuso sexual, você tem uma vítima chorando, você tem um vídeo que viralizou, você tem um assunto que está quente, está na pauta, você tem todo um contexto social que repudia, evidentemente, esse tipo de crime, e aí você tem um problema grave, que é o que a gente chama de viés de confirmação. Né? Essa pressão toda social, ela recai sobre a acusação muito confortavelmente, não é? Porque a partir dali você tem todo um aspecto moral de acusar o outro, não é? Porque a pressão social, a pressão da mídia, ela se traduz no viés de confirmação dentro da denúncia, dentro da acusação formal. E essa pressão, quando ela chega no Poder Judiciário, vai encontrar ali o processo penal, que tem que funcionar e funciona exatamente para isso. Não é no calor dos acontecimentos que você vai buscar a solução de problemas graves, delicados, complexos. Não existe isso de fazer o processo de uma maneira atabalhoada, apressada. Né? Se isso acontece, a sentença, para bem ou para mal, já está definida. Quer dizer, você precisa observar dentro do processo a busca da verdade. É claro que essa verdade processual, ela nem sempre existe ou é alcançável, ela é pretendida, não é, dentro desse aspecto de diminuir as injustiças, e é muito importante, é essencial o protocolo que nós temos através da resolução 492 de 2023, que é o protocolo para a adoção da perspectiva de gênero de julgamentos dentro do processo, feito pelo CNJ, para distorcer situações produzidas historicamente de gênero, não é? De preconceitos, de julgamento, de comportamentos atribuídos à mulher, e isso é essencial e isso é muito importante. Não estou debatendo isso. Só que essa perspectiva de julgamento pelo gênero não substitui a exigência de prova objetiva. Uma coisa é o protocolo de gênero que impõe de uma maneira correta, brilhante, indiscutível, que se deve ter um olhar de perspectiva diferente quando se envolve a mulher ou acusando ou sendo acusada. Não se debate isso.
Mas isso não é suficiente para você elevar a palavra da mulher, seja quando ela é acusada ou está recebendo uma acusação, como verdade. Você precisa, mesmo com protocolo, de elementos probatórios objetivos suficientes para que haja uma condenação ou uma absolvição. E que tipo de juiz nós precisamos nesses casos, né? Porque quanto maior o barulho do lado de fora do fórum, do tribunal, mais serenidade precisa vir de dentro do processo. Uma coisa é o juiz ter a sua posição política, sua posição ideológica, se ele gosta ou não de dar entrevistas, de sair nas luzes da mídia, principalmente dentro dessas questões ligadas ao gênero. Quer dizer, a imparcialidade, ela continua sendo fundamental. E o barulho que se faz nesses casos, ele precisa ser proporcionalmente inverso. Quanto mais barulho do lado de fora do processo, mais silêncio, mais equilíbrio, mais parcimônia, mais equilíbrio emocional você precisa ter dentro do processo. Chegamos assim ao final desse episódio 5, qual nós estamos discutindo uma acusação hipotética. E se Tom DeMine estivesse sentado aqui à minha frente, como vocês podem perceber, eu não poderia prometer a ele a absolvição dentro desse caso. Da mesma forma, eu não poderia pressupor que a mulher que está o acusando esteja mentindo. A acusação, ela pode ser emocional, ela pode carregar a emoção, mas a decisão do Poder Judiciário não. A decisão do Poder Judiciário precisa ser estritamente uma decisão jurídica. Você não pode deixar a decisão do Poder Judiciário contaminar por narrativas que sejam emocionais. Então, vocês vejam a dificuldade que é a advocacia criminal, o direito como um todo, de um simples fato, de uma pergunta que parecia corriqueira lá no episódio 1. Um selinho do Tom DeMine poderia ou não ser considerado crime? E ali naquele primeiro vídeo, muitos disseram que sim, outros disseram que não, e veja a profundidade que nós devemos percorrer, ir para responder uma questão que acaba nos revelando algo muito importante, que é a proporcionalidade das penas. E é isso que nós vamos fazer no próximo episódio número 6 e último dessa série. A proporcionalidade dentro desse aspecto e uma proposta de reforma legislativa. Até o próximo vídeo.